Agora vamos fazer um resumo para ficar mais fácil de entender os próximos algoritmos. Stop para ler as variáveis, printf para escrever algo. As variáveis são char para caractere, inteiros para números inteiros e float para números com vírgulas, porcentagens e tal. If e else if são se e se não, estruturas de condição. For é para, uma estrutura de repetição. E while é enquanto. Bom dia! Estamos começando mais uma videoaula da fantasia. Estou aqui com a minha colega bailarina. E hoje nós vamos começar com 3 exercícios. E o primeiro será apresentado pela bailarina. Para entender o primeiro exercício, precisamos entender o conceito de número primo, que é aquele que é divisível somente por ele mesmo e por 1. No caso, ali temos o número 4. Não é um número primo. Aqui temos o número 2. É um número primo. Agora podemos passar para a próxima etapa. Obrigado, Branca de Neve. Agora que nós já sabemos o que significa números primos, aprenderemos o que o exercício pede com a nossa colega Sherazade. Obrigada, doente. O exercício pede para verificarmos se o número é primo ou não. Agora poderemos proceder. Antes de começarmos, só um esclarecimento. O que está em verde são os comentários, o que está em azul são as estruturas de repetição e o que está em preto é o resto do algoritmo. Assim como em todo algoritmo, precisamos de uma estrutura básica, no caso a biblioteca Studio.h. Aí começamos, int main, abre parênteses, abre chaves. Aí vamos declarar as variáveis, como inteiro. Declaremos n, que é o número que vamos ver se é primo ou não, i, que é o contador para o for aqui, e a flag, que seria uma bandeirada, que depois vamos ver mais abaixo. Começamos com um scanf, que é para ler o número n como inteiro. Depois vamos para um while, que esse while, se o número for negativo, no caso n for negativo, ele lê de novo, quantas vezes precisar, porque não pode ir número negativo, pelo menos para esse algoritmo. Aí vamos começar para ver se esse número é divisível por algum número ou não. Ele vai testando se for divisível ou não. Se ele é divisível, a flag já recebe 1 e já sai do for. Porque se ele já é divisível por algum número, sem ser ele mesmo ou 1, ele já não é primo. Então, e se ele não tiver algum divisível, ele segue rodando até o final para conferir todos os números. Aí no final, fechamos saído desse for, vai para os if, que testa se a flag for 0, ou seja, se não tiver nenhum divisível sem ser ele mesmo ou 1, o número é primo. Se não, o número não é primo. Então, galerinha, deu para entender o primeiro exercício? Então vamos passar para o segundo. O segundo trata de uma pesquisa que agora a bailarina vai explicar pra gente o que o exercício pede. Precisamos ver idade, sexo e salário de cada indivíduo. Informar a média de salários do grupo, qual é a maioridade, qual é a menoridade, o número de mulheres com salário de mais de R$100 e o número de homens entre 30 e 40 anos que ganham mais do que a média de salário. Tá parecendo um monstro exercício, muita coisa que tá pedindo, homens, mulheres, média, mas vamos ver que é facinho que a gente vai ajudar vocês. Uma rápida explicação. Média é a soma dos números dividido pela quantidade deles. Um exemplo, 2 mais 1 é 3. Dividindo por 2, que é a quantidade de números, temos 1,5. Isso é a média. E sem esquecer, Sherazade, que média é float. Gente, vou explicar agora o segundo exercício. Aqui no segundo exercício nós temos as estruturas básicas, né, que é o include e o int main, e a declaração das variáveis. Nas variáveis inteiras aqui, a idade, os entrevistados, temos a declaração do vetor, aqui no float a declaração dos salários, aqui no char a declaração do sexo da pessoa. Aqui no printf a gente pede que digite a quantidade de entrevistados, tá? Aí a gente lê a quantidade e cria a primeira estrutura de repetição, que é o para, o for. Dentro dessa estrutura, a gente faz todas as perguntas. A gente pede a idade, o sexo, o salário dos entrevistados, tudo dentro da estrutura para que se repita com todo o número de entrevistados. Depois que a gente lê, a gente pede aqui, ó, que a maioridade receba a idade e a menoridade receba idade. Aí a gente faz a estrutura C, que é o if.
Aí a gente usa idade maior que maioridade recebe idade. E descobrimos a maioridade entre todos. A mesma coisa com o menor idade e com o sexo, a gente usa salário menor que 100 para descobrir o número de mulheres com salários até 100. E aqui a gente pede o sexo é igual a M e a idade entre 30 e 40 para saber quem tem essa idade entre os homens. Aí aqui, passamos para esse, nós pegamos o maior salário, né, e dividimos pelos entrevistados, usamos outro for, que vai repetir com os homens para saber os homens entre 30 e 40 anos, tá bom? Aí a gente descobre os homens, aqui usando o vetor, né, vetor maior que o maior salário, e conta como homem. E vai contando, que aqui o mais é como se fosse o contador. Aqui temos os printfs que dizem a média dos salários do grupo, a maior idade entre grupo, a menor idade entre grupo, a quantidade de mulheres com salário até R$100, a quantidade de homens com salário maior que a média e a idade entre 30 e 40. Então aqui nós descobrimos a média dos salários para depois saber os homens com a idade que teriam esta média. E aqui, no fim de todos os printfs, temos as variáveis que vão mostrar os números que a gente pediu. Bom, bem cumprido o segundo exercício, né? Agora nós saberemos o que o terceiro exercício pede com a nossa colega Sherazade. Obrigada, doente. No terceiro exercício temos 152 dias no semestre, 50 alunos. Precisamos calcular as faltas e presenças deles e calcular a porcentagem das respectivas. Então, uma rápida explicação de porcentagem. Para sabermos a porcentagem de alguma coisa, usamos como exemplo esse exercício. Vamos pegar o número de faltas de um aluno, vamos dividir por 152, que é o número total de dias do semestre, e vamos multiplicar por 100. Assim, teremos a porcentagem das faltas deste aluno. Como vimos, esse exercício parece bastante complicadinho. Então, vamos precisar de duas estruturas de repetição, no caso um for. A primeira, que vai até 152, é pelos dias do semestre. A segunda vai até 50 e é para as faltas e as ausências de cada aluno. Aí vamos armazenar numa variável, e essa variável, se for P, no caso presença, armazenamos no vetor presença. Se for A, no caso ausência, armazenamos num vetor chamado ausência. No final, contamos quantos A e quantos P tem cada aluno e botamos mostramos. Então é isso aí, podemos passar para o exercício. Aqui temos a biblioteca, o Intman, a declaração das variáveis e dos vetores, o for para quantidade de alunos, o outro for é para contar uma presença ou uma ausência para cada aluno, e se for uma presença, armazena nesse contador aqui, se for uma ausência, nesse contador aqui. Depois as presenças e ausências vão ser armazenadas no vetor faltas ou presenças. O último for é para calcular a porcentagem das presenças e das ausências dos alunos e mostrar elas para o usuário. Então, galerinha, terminamos os nossos 3 exercícios da videoaula da fantasia de hoje. Agora, só na próxima aula. Aqui é assim, um mundo de fantasia. Se você entendeu, entendeu. Se não entendeu, você se